Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos à primeira notícia. A Azul fechou um acordo com um dos comitês de credores da empresa que fazem parte do processo de recuperação judicial. Esse grupo de credores apoiou o plano de reestruturação da empresa e assegurou mais um passo importante para a conclusão do processo prevista para o próximo ano. A Azul tem falado muito em terminar logo, mas tem que aprender a lição com a Spirit. A Spirit quis fazer um processo muito rápido, não deu certo, agora está num novo processo de recuperação judicial. Então a lição aqui é faça bem, não precisa fazer rápido. Muitos casos demoraram aí mais de um ano, alguns casos chegaram a 2 anos e meio, então muito importante fazer bem feito, fazer com calma, não precisa fazer rápido. Mas só para ter uma ideia, são os 10 passos que fazem essa recuperação judicial, né? O primeiro seria a avaliação da situação com os advogados, por sinal, são empresas caras de contratar, então não pensa que esse processo judicial é barato, não. São empresas de alto nível e custa caro esses advogados. Daí se prepara aí a entrada do pedido, toda a documentação, apresenta isso na corte, daí é feito o primeiro dia da apresentação, nesse primeiro dia é feito algumas definições e algumas urgências, todas as contas são checadas, cada gasto que a empresa faz passa pelo juiz. Então, esse é o terceiro passo. Em quatro, o encontro com os credores e a formação de comitês que vão avaliar os planos da empresa. Daí é o desenvolvimento, a empresa tem, se eu não me engano, 180 dias para desenvolver um plano de estruturação e apresentar esse plano, e esse plano tem que ter detalhes. O passo número 6 é apresentar ele para o juiz também, com os detalhes. Daí tem a parte de votação dos credores, que é essa parte que deve estar chegando. Os credores já deram uma resposta positiva, mas provavelmente ainda não foi feita a votação. Uma vez que é feita essa votação, o juiz confirma que houve a votação e o resultado, daí existe a implementação do plano e depois uma decisão final e o fechamento do caso. Então é um processo muito longo, é um processo caro também, e como eu já disse, cada detalhe é importante, o gasto, você precisa de autorização para fazer cada pagamento, e isso aí é tudo conferido pela corte americana, tá? Então, vamos ver o que acontece aqui daqui para frente, mas acredito aí que a Azul já deve estar entre o passo número 6 aí, indo para talvez uma votação dos credores, vamos ver aí. Mas uma vez que seja essa votação seja feita, já é um passo importante. Eu acompanhei o caso da Latam, aí uma vez que foi feita essa votação e aprovada, daí as coisas já fluíram mais fáceis, né? Então, vamos ver aí, ver o que acontece aí daqui para frente, ver como vai ser esse plano de reestruturação aí da Azul. Agora, uma de Campinas. O Parlamento da Região Metropolitana de Campinas entrou na discussão sobre o futuro da concessão do aeroporto de Viracopos, que representa um impacto econômico muito grande para a região. O CEO da Aeroportos Brasil Viracopos apresentou a esse parlamento os dados sobre a nova tentativa de negociação que será conduzida pela ANAC. As negociações também contarão com representantes do Ministério de Portos e Aeroportos e a Advocacia Geral da União. O parlamento da região de Campinas ele é formado por vereadores de 20 câmaras municipais da região, com uma população estimada em 3 milhões de pessoas. O PIB total da região foi de 105,3 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025. Então é uma região bem desenvolvida economicamente, várias empresas importantes na região, e aquela história, né? O aeroporto ajudou bastante para que essas empresas se colocassem ali nessa região, né? O aeroporto deve atingir 13 milhões de passageiros em 2025, é um número significativo, e só para ter uma ideia, ali a região, mais ou menos 3 milhões de pessoas. Orlando, na região dos Estados Unidos aqui,
na Flórida, tem um aeroporto com 4 pistas, né? Denver tem um aeroporto com 6 pistas. Charlotte tem um aeroporto com 3 pistas. E são regiões metropolitanas com esse mesmo número de população. Então, uma coisa importante para o aeroporto ah, de Viracopos, esperamos, é ter uma segunda pista. Será muito importante. Mas toda essa briga vem por causa de uma questão bilionária que foi pedida, uma indenização bilionária pedida pela concessionária, de um acordo que teria que ser feita uma desapropriação na região, que não foi feita, 13 anos esperando, e a concessionária poderia ter construído hotéis, feito vários investimentos, e não foi possível fazer. Então, essa é uma das discussões, o valor dessa indenização. E, como eu já disse, seria importante ali na região ter uma segunda pista, inclusive para dar suporte no aeroporto de Guarulhos. Eu lembro uma vez no aeroporto de Guarulhos houve um temporal muito forte e as luzes da pista apagaram, ficaram acho que mais de 2 horas sem operar e os aviões tiveram que alternar outros aeroportos. Então é muito importante, se possível, né, ter uma segunda pista ali no aeroporto de Viracopos. Então vamos acompanhar, muito importante para o desenvolvimento da região, que tudo dê certo aí na concessionária de Viracopos. Agora, mais uma do Brasil, né? Mas com a TAP. A TAP Air Portugal anuncia voos sem escala de Lisboa para Curitiba, operando a volta pelo aeroporto do Rio de Janeiro. Serão 3 voos por semana, com previsão de início para 2 de julho de 2026, com uma aeronave A330-200. A TAP já opera diretamente para 13 cidades brasileiras e esse será a 14ª cidade que a TAP vai operar em voo direto. E é muito interessante, né, que esse é um dos pontos nessa negociação para a privatização da TAP, é o mercado brasileiro, que é muito atraente para os 3 grupos aí que devem disputar a possibilidade de participar da privatização da TAP. Uma coisa interessante, né, que você vê voar dentro do mesmo país sem passageiros, isso já aconteceu várias vezes no Brasil, porque muitas empresas europeias e até americanas operavam Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, sem direito a operar passageiros. Mas era antes da pista de Guarulhos ter sido alongada, muitos voos para a Europa faziam São Paulo-Rio e Rio para a Europa. Então, isso já aconteceu várias vezes no Brasil, de empresas estrangeiras operarem um voo doméstico sem direito a tráfego. Então, é isso que vai acontecer ali, né? Mas é muito interessante essa coisa de você ter voos, por exemplo, do Cone Sul também, né? Haviam muitos voos do Brasil para Santiago, ou para Buenos Aires, ou para Montevidéu, que tinham direito a transporte de passageiros, porque a Varig na Europa também tinha esse direito. Ela tinha direito a fazer Londres para a Dinamarca, tinha direito a transportar passageiros, se eu não me engano, Paris, Amsterdã também tinha direito. Então a Varig tinha esse direito de transportar uma certa cota de passageiros em voos dentro da Europa, e por causa disso essas empresas também tinham direito a operar voos do Brasil para o Cone Sul, operar com passageiros, né? Então é muito interessante aí. Mas vamos ver aí, é muito interessante essa da TAP, que tem uma presença muito forte no Brasil, né? Agora uma da Embraer, né? Os militares americanos do Exército e da Força Aérea vieram conhecer o KC-390 da FAB na base aérea de Anápolis. Esse avião seria uma opção para substituir os C-130 Hercules, que são operadas pelas Forças Armadas americanas. Uma aeronave da FAB realizou um tour pelos Estados Unidos no começo de 2025 e a Embraer está investindo em um sistema de boom de abastecimento específico para os aviões da Força Aérea Americana. Está fazendo uma tentativa de vender esses aviões para a Força Aérea Americana. E uma coisa interessante é que a Embraer tem planos de fabricar o KC-390 Millennium nos Estados Unidos, porque o avião já tem muito material americano, como aviônicos, motores, controles de voo, já são americanos. No caso, seriam 59 empresas americanas que contribuem com 50% dos materiais do avião. A Embraer já tem uma presença forte na Flórida, no Arizona, no Texas. E a Embraer está em parceria com uma empresa americana, L3 Harris, nesse projeto, que vai ajudar muito. Você tendo uma empresa ali dentro dos Estados Unidos, é como se aquela empresa americana tivesse dando esse impulso
para esse projeto, né? Mas uma coisa interessante é que com a montagem nos Estados Unidos, a Embraer pode alcançar 70% da aeronave produzida nos Estados Unidos. Isso é muito importante porque nos Estados Unidos existe o Buy American Act de 1933, que exige que o governo americano priorize a compra de produtos feitos nos Estados Unidos. A Força Aérea Americana ela tem 460 aeronaves Hércules de modelos diferentes. Seria 48% da frota mundial. Então seria muito interessante se a Embraer pudesse produzir esses aviões nos Estados Unidos e também para dar uma segurança geopolítica, né? Sabendo que o avião é produzido lá, não tem esse problema, você tem todas as peças ali, se dá algum problema aí, geopolítico aí, você continua produzindo aeronave nos Estados Unidos sem problema, né? Então é muito importante a questão de diplomacia, né? É o que eu sempre falo, não precisa amar ninguém, mas negócio é negócio. Na hora dos negócios você tem que pensar e ter cuidado nessa hora de fazer uma boa diplomacia. Então vamos ver aí, uma boa opção para a Embraer, ainda está um pouco distante, não tem nada certo ainda sobre os Estados Unidos renovarem a frota, mas a Embraer já está trabalhando com antecedência, já com a possibilidade de ter um bom contrato de vender essas aeronaves nos Estados Unidos. Agora, uma da Europa, né? A Ryanair anunciou o resultado do primeiro semestre fiscal, que terminou dia 30 de setembro de 2025. Essa é uma coisa interessante, o ano fiscal para empresas aéreas geralmente vai de abril a setembro, né? O primeiro semestre, de abril a abril. E uma das causas é que é muito mais equilibrado. Analisar de dezembro e dezembro pode não ser uma melhor maneira. Então, eles escolhem o mês de abril, o ano fiscal é de abril a abril. Então, ela anunciou esse resultado do primeiro semestre do ano fiscal, né, que terminou dia 30 de setembro de 2025. Foi um aumento de 42% em relação ao ano passado, com um lucro de 2,54 bilhões de euros. A empresa transportou 119 milhões de passageiros. Só para ter uma ideia, é o Brasil todo, um ano do Brasil, 118 milhões no Brasil. Então seriam 119 milhões só na Ryanair. Foi um 3% de aumento em relação ao ano passado. O preço das passagens aéreas aumentaram em 13% por causa da alta demanda na Europa. E a previsão é que sejam transportados 207 milhões de passageiros até o final do ano fiscal em abril. E uma coisa que ajudou muito foi a entrega antecipada de aviões pela Boeing. A Ryanair já estava com muita pressão, que estava precisando desses aviões, e a Boeing recuperou o número de produção e está entregando os aviões para a Ryanair, que vai ajudar também a atingir essa marca de passageiros. Então, só para lembrar, né, a Ryanair é baseada na Irlanda e ela tem certas vantagens por causa de impostos. Então, isso ajuda muito ela a operar esse sistema, esse modelo de low cost, né? Ela tem várias bases também para não pagar hotel, as pessoas moram num lugar, isso aí economiza bastante dinheiro. Ela tem um load factor de 96%, os aviões bem cheio, outra coisa que ajuda. E a maioria do lucro vem com cobrança de bagagem, tanto na cabine como no porão. Por exemplo, eu vi aqui uma bagagem na cabine pode custar de 6 a 36 euros. Uma bagagem no porão pode custar aí de 19 a 60 euros. Seleção de assentos, né? Se você, até 24 horas antes, você pode selecionar, mas se você quiser, antes disso, você pode pagar aí de 4,50 a 33 euros para reservar um assento. Pode pagar também para prioridade no embarque, ela ganha dinheiro com propaganda, aluguel de carro, hotel, seguro que ela vende pela sua rede. E então é importante lembrar também que é um mercado de alta densidade, cidades grandes relativamente perto. Então isso ajuda muito a Ryanair, esse modelo lá na Europa. Então não é fácil você copiar esse modelo em outros lugares. Ela tem características bem específicas na Europa. Então, essa é a questão da Ryanair. Mas só também, continuando aqui na Ryanair, né, o CEO da Ryanair está em conflito com o governo britânico por estar tentando aumentar impostos em voo de passageiros. E um dos problemas seria taxas ambientais.
O aumento para os passageiros pode chegar a 33% e 50% para voos executivos. E um dos objetivos da ministra das Finanças é cobrir rombos financeiros e motivar o uso de outros meios de transporte. Provavelmente o trem, né? Essa taxa ela chama APD, Airport Passenger Duty. E doméstico ele pode chegar aí de 14 a 84 libras e ele gera aí 4,7 bilhões de libras para o governo britânico por ano. Então, mais um conflito aí. Não é de hoje que a Ryanair tem conflito com alguns governos na Europa e muitos legisladores acusam eles de fazer campanhas contra os legisladores, né? Então vamos ver aí, mais um bom resultado da Ryanair, mas eu falo mais uma vez, é um modelo muito específico, numa certa área, com certas características muito específicas, então não é fácil copiar esse modelo em outro lugar. Agora também uma interessante que é daqui dos Estados Unidos, né? Um voo da Lufthansa de Chicago para Frankfurt alternou para Boston depois de um incidente onde um passageiro indiano de 28 anos atacou dois adolescentes com um garfo de metal. O passageiro também tentou dar um tapa em uma passageira e atacar uma comissária. O avião alternou para Boston, onde o homem foi preso, e depois os passageiros foram acomodados em hotéis e recolocados em outros voos. O passageiro agressivo pode ser multado em até 250 mil dólares e pegar 10 anos de prisão. Então, quando a gente fala, né, que a aviação tem umas características diferentes de outros tipos de negócio, né? Imagina o pessoal lá em Boston trabalhando, você tem 5 funcionários ali, e alguém, vai pousar um avião aí, um 747 aí, tá com um monte de problema no avião. Você tem 5 funcionários, você vai ter que mandar aí 200 e poucos passageiros para hotel, dar refeição, reacomodar em outros voos. Então, tem esse tipo de coisa na aviação, né? Nem tudo é fácil de acontecer. Então, quando você vê esses casos assim, pessoal reclamando de empresa aérea, tem muita coisa que não é prevista, muita coisa que acontece e você tenta fazer o melhor com os recursos que você tem, né? Mas isso é uma coisa meio espantosa, né? Esses passageiros aí que voam, né? Outro dia eu estava falando, tem gente que toma remédio, tem gente que tem problema sério e a família manda num voo. Eu vi uma senhora aqui que ela tinha um certo nível de demência e puseram ela num avião para conectar aqui em Atlanta. Ela pousou aqui, ela não sabia onde ela estava, falava que queria ir para o quarto andar. Que quarto andar? E a gente foi vendo que era um caso de demência. A família colocou no avião, mandou para cá. Eu tive que passar a noite no aeroporto olhando a mulher para ela não se perder. Daí colocaram no voo do dia seguinte e ela falava um monte de coisa esquisita e consegui localizar a família. Ela tinha um número de telefone e estava faltando um número. Acredita que eu chutei um número lá e acertei, consegui falar com a filha dela. Daí acabou dando tudo certo, né? Mas tem que lembrar, tem muita gente aí com problemas, às vezes mentais, tem gente que toma droga, gente que bebe e causa muito transtorno e a companhia que paga a conta, né? Você vai cobrar desse passageiro aí o custo de ter que realocar todos esses passageiros, né? Então, esse é um dos problemas aí que a gente tem na aviação. Mas tá bom, essas são as notícias de hoje. Lembramos mais uma vez para que você assine o canal, recomende para os seus amigos e coloque seus comentários que são muito importantes. Muito obrigado.